Senhor, ajuda-nos a mapear e a eliminar os principados. Não. Eles estão aprendendo a nos amarrar e a guerra espiritual. No. They are learning to bind us and the spiritual war. A paz seja convosco. Bem-vindos ao canal Vanguarda Bíblica. No último vídeo revelamos os 7 principados que operam sobre o Brasil. Agora muitos me perguntaram: como posso aplicar isso na minha cidade? Como descobrir quais principados específicos dominam o lugar onde moro? Hoje vou ensinar o passo a passo prático para fazer mapeamento espiritual da sua cidade. Não é teoria. É metodologia testada que uso há anos no Ministério de Guerra Espiritual. Pega um mapa da cidade. Este mapa pode parecer apenas papel, mas para quem tem olhos espirituais, ele revela territórios de luz e trevas, fortalezas demoníacas e lugares de bênção, áreas que precisam de intercessão e pontos estratégicos para a oração. No final deste vídeo, você vai saber exatamente como radiografar espiritualmente sua cidade e criar um plano de oração estratégica que pode transformar seu município. Mas preciso avisar, este não é trabalho para cristão preguiçoso. Mapeamento espiritual exige dedicação, pesquisa, oração e às vezes até risco pessoal. Você está disposto a pagar esse preço pela transformação da sua cidade? Se você quer aprender a ser um intercessor estratégico pela sua cidade, ativa o sininho e pega papel e caneta, porque vou dar um guia completo. Bloco 1. Fundamentos do mapeamento espiritual. Primeiro, preciso explicar o que é mapeamento espiritual e por que funciona. Definição bíblica. Mapeamento espiritual é o processo de pesquisar, identificar e documentar as fortalezas espirituais, tanto de luz quanto de trevas, que influenciam uma região geográfica específica. É baseado no princípio de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não podemos combater eficazmente aquilo que não conhecemos. Precedente bíblico: os espias de Josué. O melhor exemplo bíblico é em Josué capítulo 2, versículo 1. Então Josué, filho de Num, enviou de Sitim 2 homens secretamente como espias, dizendo: Ide, reconhecei a terra e Jericó. Josué não atacou Jericó às cegas. Primeiro, ele mapeou as defesas da cidade, os pontos vulneráveis, a condição espiritual do povo, as estratégias necessárias para a vitória. Nós fazemos o mesmo, mas no reino espiritual. Os 3 níveis de mapeamento. Todo mapeamento eficaz trabalha em 3 níveis. Nível histórico: o que aconteceu nesta terra no passado. Nível atual: o que está acontecendo agora. Nível espiritual: que forças invisíveis estão operando? Esses 3 níveis se conectam e se explicam mutuamente. Ferramentas necessárias. Antes de começar, você precisa de mapa físico da cidade, pode ser do Google Maps impresso, caderno para anotações, smartphone com câmera, Bíblia para conferir discernimentos, parceiro de oração, nunca faça sozinho, coração disposto a orar e jejuar. Bloco 2. Pesquisa histórica, descobrindo as raízes. O primeiro passo prático é investigar a história da sua cidade. Vou mostrar exatamente o que procurar. Passo 1. Origens da cidade. Pesquise sobre quem fundou a cidade. Era cristão ou pagão? Que valores tinha? Como tratava os povos nativos? Como foi fundada? Houve derramamento de sangue? Foi baseada em exploração? Houve pactos ou dedicações espirituais? Nome da cidade. Qual o significado? É nome de santo católico? Tem origem pagã ou cristã? Passo 2. Eventos traumáticos. Procure na história local por derramamento de sangue inocente, massacres de índios,
guerras civis, assassinatos notórios, acidentes com muitas mortes, injustiças sistemáticas, escravidão e maus tratos, exploração de trabalhadores, corrupção histórica, opressão de grupos vulneráveis, rebeliões contra Deus, perseguição a cristãos, destruição de igrejas, leis contra a fé, promoção oficial do ateísmo. Passo 3. Influências religiosas. Identifique: primeira religião estabelecida. Foi cristianismo bíblico, catolicismo romano, religiões afro-brasileiras, espiritismo, líderes religiosos influentes, promoveram avivamento, trouxeram heresias, fizeram pactos ocultos, deixaram legado de bênção ou maldição. Exemplo prático. Vou dar um exemplo de como isso funciona. Cidade X foi fundada em 1850 por um coronel que explorava escravos. O nome da cidade homenageia um santo católico. Em 1888, houve uma rebelião de escravos que terminou em massacre. A primeira igreja evangélica só chegou em 1950. Conclusão espiritual. Essa cidade provavelmente tem fortalezas de injustiça e opressão, origens escravistas, idolatria, nome de santo, violência, massacre histórico, resistência ao evangelho, demora para aceitar igrejas evangélicas. Bloco 3. Mapeamento físico e espiritual atual. Agora vem a parte prática. Mapear fisicamente sua cidade com olhos espirituais. Passo 4. Caminhada de oração estratégica. Organize caminhadas sistemáticas pela cidade. Preparação espiritual. Jejue antes de sair. Ore pedindo discernimento. Vista a armadura de Deus. Leve parceiro de oração. Roteiro estratégico. Divida a cidade em quadrantes. Visite um quadrante por semana. Caminhe orando em línguas. Baixo. Anote tudo que o Espírito mostrar. Passo 5. Pontos estratégicos a observar. Durante as caminhadas, dê atenção especial a centros de poder, prefeitura e câmara de vereadores, fórum e delegacias, escolas e universidades, hospitais principais, locais religiosos, igrejas evangélicas, que frutos produzem, igrejas católicas, que santos adoram, terreiros e centros espíritas, lojas de artigos religiosos, áreas problemáticas, bairros com alta criminalidade, zonas de prostituição, pontos de drogas, locais de acidentes frequentes, marcos históricos, praças e monumentos, cemitérios antigos, ruínas e construções históricas, locais de eventos traumáticos. Passo 6. Discernimento espiritual. Em cada local pergunte-se: o que sinto no espírito? Paz ou opressão? Liberdade ou prisão? Vida ou morte? Luz ou trevas? Que frutos veio? Famílias abençoadas ou destruídas? Prosperidade justa ou pobreza? Ordem ou caos? Esperança ou desespero? Que atividades predominam? Adoração ou idolatria? Justiça ou corrupção? Pureza ou imoralidade? Verdade ou engano? Documentação. Anote tudo em seu caderno. Localização exata, rua, número, hora e data da observação, sensações espirituais, fatos observados, versículos que vieram ao coração, orações específicas feitas no local. Bloco 4. Identificando padrões e fortalezas. Depois de algumas semanas de pesquisa, você começará a ver padrões claros. Passo 7. Análise de dados espirituais. Reúna todas suas anotações e procure por padrões geográficos. Certas áreas sempre têm problemas similares. Crimes se concentram em locais específicos. Igrejas prosperam em determinadas regiões. Alguns bairros resistem sistematicamente ao evangelho. Padrões temporais. Problemas aumentam em datas específicas. Certas épocas do ano são mais opressivas. Festivais pagãos coincidem com aumento de violência. Campanhas evangelísticas enfrentam oposição sistemática. Passo 8. Identificação de fortalezas principais. Com base nos padrões, identifique as 3 a 5 fortalezas espirituais mais fortes na sua cidade. Fortaleza de religiosidade. Muitas igrejas, mas pouca transformação. Cristianismo cultural sem poder. Formalismo religioso.
Fortaleza de imoralidade. Prostituição concentrada. Pornografia normalizada. Destruição familiar sistemática. Fortaleza de violência. Criminalidade concentrada em áreas específicas. Cultura de morte predominante. Conflitos constantes. Fortaleza de pobreza. Miséria desproporcional aos recursos disponíveis. Mentalidade de escassez. Falta de oportunidade sistemática. Fortaleza de engano. Seitas muito ativas. Mentira institucionalizada. Confusão doutrinária nas igrejas. Exemplo de mapeamento completo. Cidade Icrus, população 100.000 habitantes, fortalezas identificadas. 1. Religiosidade vazia. 2. Centro da cidade, muitas igrejas mornas. 2. Imoralidade sexual, Zona Sul, prostituição e drogas. 3. Pobreza espiritual, periferia norte, miséria apesar de terra fértil. Pontos estratégicos para a oração. Praça Central, dedicada a Santo Católico. Antiga Casa de Shows, agora Centro Espírita. Escola Municipal. Ideologia de gênero forte. Igrejas aliadas identificadas. Igreja Batista do Centro, pastor comprometido. Assembleia do Bairro Norte, intercessores ativos. Igreja Metodista, histórico de avivamento. Bloco 5. Estratégias de oração e ação. Agora que você mapeou sua cidade, precisa criar um plano de ação espiritual. Passo 9. Plano de oração estratégica. Com base no mapeamento, crie um cronograma semanal. Segunda, ore pelos governantes da cidade. Terça, interceda pelas escolas e juventude. Quarta, guerra contra a fortaleza principal identificada. Quinta, ore pelas igrejas e líderes evangélicos. Sexta, interceda pelas famílias e crianças. Sábado, caminhada de oração em área específica. Domingo, oração comunitária com outros intercessores. Orações específicas por fortaleza. Desenvolva orações detalhadas contra cada fortaleza identificada, usando versículos bíblicos específicos. Passo 10. Ações proféticas. Combine oração com ação prática. Pontos de intercessão fixa. Estabeleça locais específicos para oração regular. Forme grupos de intercessão territorial. Organize vigílias em locais estratégicos. Evangelismo estratégico. Foque em áreas de maior resistência espiritual. Use o mapeamento para planejar campanhas. Priorize locais de maior opressão demoníaca. Ação social profética. Atue nas áreas de maior necessidade identificadas. Use trabalho social para fechar portas aos demônios. Demonstre o amor de Cristo nos locais mais sombrios. Passo 11. Unidade estratégica. Compartilhe seu mapeamento com pastores locais. Apresente os dados para líderes maduros. Proponha oração unificada pela cidade. Organize jejuns coletivos contra fortalezas intercessores experientes. Forme rede de guerra espiritual. Coordene orações simultâneas. Troque informações e discernimentos a autoridades cristãs. Informe políticos evangélicos sobre necessidades espirituais. Ore por proteção sobre líderes justos. Interceda por mudanças de políticas públicas. Conclusão, prática e desafio. Resumindo o método completo de mapeamento espiritual. Etapa 1. Pesquisa histórica, 2 a 3 semanas. Etapa 2. Caminhadas de oração, 4 a 6 semanas. Etapa 3. Análise de padrões, 1 semana. Etapa 4. Identificação de fortalezas, 1 semana. Etapa 5. Plano de ação estratégica, 1 semana. Etapa 6. Implementação e avaliação contínuo. Tempo total para mapeamento completo, 2 a 3 meses. Sinais de que o mapeamento está funcionando. Você saberá que está no caminho certo quando suas orações ficarem mais específicas e eficazes. Começar a ver pequenas transformações na cidade. Como a glória de Deus está operando. A vitória é de Cristo. Outros intercessores confirmarem seus discernimentos. Pastores locais começarem a buscar suas orientações. Irmão, me ensine essa tática de mapeamento e guerra espiritual para que eu possa aplicar na minha igreja e no meu bairro. Campanhas evangelísticas tiverem mais frutos.
problemas crônicos da cidade começarem a diminuir. Advertências importantes. Durante o mapeamento, lembrem-se, nunca façam sozinhos, sempre com parceiro. Jejuem regularmente. Guerra espiritual exige sacrifício. Mantenham santidade. Pecado dá legalidade aos demônios. Não se orgulhem. Todo o mérito é de Jesus. Perseverem. Resultados demoram, mas são certos. Desafio prático. Meu desafio para vocês nas próximas semanas. Semana 1. Pesquisem a história da sua cidade. Semana 2. Façam a primeira caminhada de oração. Semana 3. Identifiquem 3 pontos estratégicos para a intercessão. Semana 4. Convidem outros cristãos para se unirem e documentem tudo. Anotem cada revelação, cada resposta de oração, cada transformação observada. Se vocês vão aceitar este desafio de mapear espiritualmente sua cidade, deixem o like e escrevam nos comentários: "Vou mapear minha cidade para Jesus." E me contem qual cidade vocês vão mapear. Vou orar especificamente por cada uma. Se inscrevam no canal Vanguarda Bíblica e ativem o sininho, porque semana que vem vamos ensinar como organizar vigílias de guerra espiritual. Protocolo completo. Que Deus levante vocês como mapeadores espirituais estratégicos para a transformação das cidades brasileiras. Até a próxima, guerreiros da Vanguarda Bíblica.